Olá, somos a Casa de Oração e Estudos, o Rei das Matas, trazendo mais um pouco de conhecimento que tanto nos auxilia no nosso processo evolutivo. Meus irmãos, vamos aí estudar um pouquinho sobre mediunidade. Hoje eu trago um tema que, de certa forma, é um pouco polêmico e outras vezes não para aqueles que estudam, né? Vamos lá falar sobre mediunidade inconsciente? Vamos lá, vamos entender um pouquinho. Ó, o xerife do bairro tá latindo aí, viu, gente? Não tenho como. Hoje tá daquele jeito, quente. Então vamos lá. Mediunidade inconsciente. Desse livro aqui, O Transe Mediúnico, tá? De Carlos Bacelli e Odilon Fernandes, tá? Vamos lá. Vamos trazer essa temática para dentro da nossa amada Mãe Umbanda, tá bom? Deixa eu tirar o cabelo para daqui, gente, que já começou a me coçar o pescoço. Vamos lá. Mediunidade inconsciente. É uma citação, tá? Do Livro dos Médiuns. Vocês sabem que arranjamos no cérebro do médium os elementos necessários para dar ao nosso pensamento uma forma sensível e compreensível para vocês. É com o auxílio dos materiais que possui que o médium traduz nosso pensamento na língua vulgar. Capítulo 22 da mediunidade nos animais, item 236. Vamos lá, vamos saber o que significa. No texto acima, fica clara a participação ativa do médium na produção do fenômeno mediúnico de qualquer natureza. Então, o médium participa do fenômeno de qualquer natureza, porque ali ficou dito muito claro que o espírito, ele utiliza de tudo aquilo que já tem arquivado no mental superior daquele médium, tá? O espírito Erasto, que o escreveu em O Livro dos Espíritos, ainda considerou: os fatos mediúnicos não podem manifestar-se sem o concurso consciente ou inconsciente dos médiuns. Então, mesmo que consciente ou inconsciente, o médium participa. E isso acabou sendo muito estudado dentro da doutrina espírita. E acaba que é um depósito. Eu acho que todo umbandista tinha que ler o Livro dos Médiuns. Ah, mas o Livro dos Médiuns não é da Umbanda. Mas eu acho que ele traz um conteúdo que auxilia muito nas práticas umbandistas, principalmente na incorporação. Principalmente na incorporação, tá? E ler um livro espírita não significa que você não é umbandista. Você só está colhendo conhecimento, que vai te ajudar muito, né? E levando-se em consideração que no plano espiritual não existe essa divisão. Ah, é isso, é aquilo, é umbanda, é espiritismo. Ali a prática do amor e da caridade ela é feita com todos, né? Refere-se o instrutor aos fatos mediúnicos em geral, sejam eles de ordem intelectual ou física. Todo médium, pois, em menor ou maior grau, é parceiro dos espíritos em seu contato com os encarnados. E é por assim dizer, coautor. Quer dizer, ele auxilia, né? Ele é um coautor. Mediunidade consciente ou inconsciente é apenas uma questão de nível de entrega do médium no momento do transe. Os espíritos, para comunicados mais longos e substanciosos, preferem se valer do concurso de médiuns que com eles colaborem de maneira consciente e responsável. Por quê? Quando o médium fica mais tempo ali, né? A gente sabe, gente, que a conexão da espiritualidade com todo médium, né? Ele é algo que não pode se dar por longos momentos, porque isso causa um desgaste tanto no médium quanto no guia espiritual, né? Porque eles têm que baixar um pouco o padrão vibratório deles, né? Nesse intercâmbio.
Então, isso não pode ser muito longo. Então, assim, um médium que tem que ser inconsciente, ele vai ter que ser, ó, desligado, apagado durante muito mais tempo. Isso vai gastar muito mais energia do guia espiritual. Então, quando é um médium que pode ter ali uma semiconsciência ou uma consciência, isso já facilita muito, já auxilia muito. Só que o médium também tem que ter doutrina, porque ele não pode sair falando tudo aquilo do jeito que ele acha que tem que ser, que dá na cabeça dele, que tem que ser daquilo, daquela forma, né? O médium tem que ser um intérprete. Ele só vai repassar aquilo que vai estar sendo passado para ele. É algo que demanda ali, né, doutrina mediúnica. É difícil? É difícil, por isso que existe aí o desenvolvimento mediúnico, por isso que é necessário estudo. Não só desenvolvimento mediúnico na prática, é necessário estudar, é necessário entender como se dá todo o processo. E assim, existem pessoas que são contra o estudo. E existem médiuns que não estudam porque acham que, já falaram para mim que é errado estudar. Como que você vai passar por um processo? Tem gente, quantidade de médium perdido, sem saber o que é a mediunidade, como que se dá o transe, os sintomas, a quantidade disso. Porque existem terreiros de Umbanda que não explicam. Apenas estão ali para fazer o desenvolvimento mediúnico na prática. Mas eu acho que tem que se ter essa instrução para ajudar o médium, porque é algo novo que ele está vivenciando, né? Então o médium deve sim procurar se instruir para que ele consiga entender o que vai se passar com ele no campo eletromagnético dele. O que é um campo eletromagnético? Né? O espírito entra dentro de mim? Não, não é assim. Precisa de estudo por isso, né? Mas ainda hoje existem casas que não aceitam estudos. Mas vai chegar um dia que isso vai acabar acontecendo, né? Daí sempre estarem recomendando aos medianeiros que estudem. No espiritismo se faz muito isso. Os médiuns estudam. Porque o mentor precisa. Muitos mentores no espiritismo vêm com aquela forma culta, né, de falar, né? A gente vê aí o espírito Camilo, com a Ivone do Amaral, com o Raul Teixeira, né? O quanto que ele é culto. Então, assim, como uma pessoa que é culta, né? Um espírito que é culto, ele vai querer trazer muita coisa de conhecimento ali, né? Agora, se o médium não souber o que é passividade, se ele não souber o que é um transporte, se ele não souber o que é campo eletromagnético, ele não vai saber. Vai ficar muito mais difícil para o mentor dele ali estar direcionando ele. Então, é necessário estudar. E eu acho muito sério, e eu aprendi isso no espiritismo, que se pode estudar, que isso não vai fazer com que você atrapalhe, isso vai fazer com que você ajude aos guias espirituais. E dentro da Umbanda, existe aí já muitas casas que trazem o estudo. Muitos pais de santo que trazem o estudo para os seus médiuns. E isso é muito bom. Mas existem casas que ainda são de forma antiga. Estão errados? Não, né? Mas vai chegar um dia que todos nós vamos ter que evoluir. E o estudo faz parte, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, né? Daí sempre estarem recomendando aos medianeiros que estudem, ou seja, ampliem a sua capacidade de informações armazenadas, às quais os desencarnados possam recorrer como quem recorre a um banco de dados. Portanto, a mediunidade desejável para os espíritos mormemente quando pretendam desenvolver um trabalho intelectual de fôlego, né? De trazer ali aquele auxílio sem pausas, né? É a consciente. Existem muitos espíritos no espiritismo que preferem a mediunidade consciente, porque o médium ele estuda, o médium ele procura, né, o conhecimento para se doutrinar. Já na Umbanda, né, existem aqueles que não admitem serem conscientes. Porque aí não vão dar credibilidade ao processo de incorporação, ao trabalho daquele médium.
Olha o preconceito, gente, dentro da Umbanda. Mediunidade consciente, mediunidade semiconsciente, mediunidade inconsciente. A inconsciente quase já não existe mais, porque não existe mais essa necessidade. Ainda existe muita violência em relação aos cultos afros, né? Mas já se tem muito mais liberdade, já temos leis que protegem contra a intolerância religiosa, mas não somente a afro, de todas, né? Então precisa que dentro da religião acabe-se com esse preconceito, né? Porque senão a coisa não anda, né, gente? Na utilização da faculdade mediúnica, dita inconsciente, o dispêndio de energia mental da parte do espírito comunicante é muitas vezes superior à sua própria capacidade. Acaba que ele fica mais esgotado. Então, fica pouco tempo a incorporação, porque não aguenta. Não aguenta mais, porque o trabalho deles, da espiritualidade, é muito maior do que há anos atrás, quando surgiu o Espiritismo, quando surgiu a Umbanda. Então, o trabalho hoje está muito mais ali ativo, entende? Então, acaba que manter uma mediunidade inconsciente em um médium é um dispêndio de energia muito grande para aquele espírito comunicante, para aquele guia espiritual, para aquele caboclo, aquele preto velho, e isso vai fazer falta para que ele realize os outros trabalhos dele, né? O que seria mais racional? Escavar a terra à procura de água a grande profundidade ou em superfície mais rasa, donde igualmente se sabe que ela emana com o mesmo teor de limpidez. Desculpa, gente, eu vou espirrar. Ai, desculpa. Aqui onde eu tô é bem frio e o tempo deu uma esfriadinha. E aí eu começo a esfriar. Tô com a mão geladinha, olha, tá até branca. Então vamos lá. Então assim, é mais fácil aquele que já estuda, que já tem ali, sabe? Por exemplo, estudar ervas, né? Como tem muitas ervas aqui no canal, você entender as ervas que você toma seu banho. Você precisa entender as ervas. Se você não entende a erva, você vai só fazer aquilo cegamente, sabe? Vai ser como se você tivesse teleguiado, um carrinho de controle remoto. E não é isso. Não é isso que é importante, né? Você tem que entender. No médium inconsciente ou com menor nível de consciência, o espírito manifestante praticante tem que fazer tudo sozinho. No consciente ou com menor nível de inconsciência, o esforço intelectual e mesmo material do espírito é partilhado com o médium. Tá vendo? Aí o médium auxilia, porque já existem aí conhecimentos que ele já tem, então fica mais fácil para desarquivar aquilo ali e trazer na ativação do chakra laríngico. Entende? Trazer ali, aqui, olha, no chakra frontal, né? Onde acontece muito essas ligações, né? E aí ativou, puxou o conhecimento do mental superior e aí aquilo sai na fala, né? O médium é muito mais fácil. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo uma psicografia e aí o espírito disse uma palavra que eu não tinha ideia de como que era aquela palavra. Eu não tinha ideia que palavra era aquela. E aí eu falei assim, meu Deus, aí que eu fiz? Eu sempre dava um risco e eu colocava um ponto de interrogação ali naquilo que eu não conseguia falar. E aí eu pulava aquela palavra, lógico, né? Eu pulava, eu não sabia nem... Fala tão rápido, né? É tão rápido quando vem a psicografia que eu tenho, né? Como filha de Iansã, eu tenho essa facilidade de analisar, perguntar e tal, e ser aquilo. Mas para me explicar como que significa aquela palavra é mais difícil. E aí eu fazia isso, colocava um traço, botava uma interrogação e pulava aquilo ali. Aí quando eu ia ler no final, aí vinha a palavra de novo na cabeça, né? O espírito ainda estava ali do lado, né? Para poder dar o suporte do entendimento daquilo tudo ali. Porque na hora que você está psicografando, não faz sentido.
Não faz muito sentido aquilo que você está escrevendo, você só vai colocando as palavras, entende? Às vezes, quando é algo que é muito emotivo, né, e que passa aquela emotividade, você até chora na hora que está escrevendo, apesar de você não estar entendendo muita coisa, mas o seu sentimento aguçou, né? Às vezes você entende, mas não tem ali aquela, como é que eu posso dizer, algumas coisas parece que estão meio soltas, fora do lugar, mas você conseguiu entender a mensagem. E aí, na hora que eu fui ler a mensagem, foi muito interessante, gente. Porque eu falei assim, gente, isso aqui é palavra que eu nem sei como é que escreve. Aí veio de novo a palavra bem alto no meu mental, né? Bem forte, né? Parecia que meu ouvido até assobiou, assim. Aí eu peguei na mesma hora o celular e fui lá e pesquisei a palavra. E realmente a palavra existia do jeito que foi dita. E aí eu vi o significado, o total sentido dentro da frase. A frase sem ela não fazia sentido nenhum. Com ela tinha total sentido. Era um espírito muito mais culto, mas ele teve dificuldade para falar comigo, porque teve muitas palavras que ele usou que eu tive que escrever, sabe, de qualquer jeito assim, e depois ir traduzindo ali. Mas era uma palavra dentro de um contexto muito profundo. Então, assim, se eu tenho um estudo mais culto, eu vou facilitar. Esse espírito, com certeza, ele teve uma dificuldade danada para falar comigo, porque professorazinha relé de antigo 1º a 4º ano, né? Então, assim, era muito difícil, né, de estar ali falando, né? Então, vamos lá, vamos continuar, ó. De hábito, o que o espírito transmite ao médium, em forma de clichês mentais, é a ideia, cabendo ao médium reverti-la com os seus recursos de linguagem, por meio da palavra verbalizada ou escrita. Às vezes vem só a ideia, mas às vezes vem a lição ali que já, paf, sabe? É direta, objetiva e certeira. Deixa eu ver as horas aqui, gente, porque daqui a pouco meus filhos estão chegando. É óbvio que, quando nos referimos à transmissão da ideia, está também implícito o sentimento com que ela se exterioriza e impregna o espírito do médium. É por isso que eu disse que tem hora que eu chorava, né? Isso, a gente fazia muita psicografia no início da casa de oração, sabe? Porque estava naquele limite ali, entendendo tudo ainda, né? Então a gente fazia muita psicografia. Hoje em dia quase não tem mais, né? O trabalho também já não dá nem mais tempo. Às vezes eu escrevo até alguma coisa, mas é muito raro, porque já não tenho muito tempo mais, né? Convém esclarecer que as entidades que habitam dimensões superiores, quando entram em contato conosco, presentemente domiciliados na região que, genericamente, os homens denominam mundo espiritual, se submetem ao mesmo processo de filtragem, de vez que, sem um intermediário, é impossível que o habitante de um meio mais etéreo se faça sentir noutro em que as partículas que se agregam para constituir a matéria obedecem a diferente disposição. Isso acontece com os pretos velhos e com os caboclos também dentro da Umbanda, tá, gente? Existe muito preto velho e muito caboclo que já é muito evoluído. Apesar de muitos irmãos de outras religiões dizerem que preto velho é espírito ignorante, caboclo é espírito primitivo, né? Então, assim, apesar de ainda terem hoje em dia muitas salas sobre isso, a gente sabe, nós que somos da Umbanda sabemos que não. Existem muitos pretos velhos que já ascenderam às esferas superiores aí e vêm a esse plano para auxiliar. Outros poderiam estar em outra esfera e preferem continuar por aqui para ajudar. Tanto caboclos, pretos velhos, baianos, boiadeiros, até Exu e Pombagira. Então, assim, é ainda um preconceito que ainda existe por aí, né? A faculdade mediúnica considerada inconsciente não é garantia absoluta de qualidade para o fenômeno. Então, que fique bem claro. Você que está aí ouvindo esse vídeo, ou você conhece alguém, você dizer que você é inconsciente para poder segurar a credibilidade do seu trabalho é perda de tempo seu. Por quê? Até mesmo na inconsciência existe a participação do médium, tanto no espiritismo quanto na Umbanda. Não adianta negar. Vamos lá. A faculdade mediúnica considerada inconsciente não é garantia absoluta de qualidade para o fenômeno,
de vez que, no que tange a substância, ele pode deixar a desejar, o que não raro acontece. Então, às vezes, o médium acaba atrapalhando o guia a trabalhar, porque falta conhecimento. Então, uma coisa que ele não conhece, ele não fala. Por quê? O espírito não entra dentro do corpo do médium, todos sabem disso, né? O espírito não entra dentro do corpo, fica do lado. O espírito se aproxima do campo eletromagnético do médium. Um fio invisível liga a mente do espírito à mente do médium, de perispírito a perispírito. Aqui não é nem no corpo, é lá no perispírito do médium, né? Então a gente pode se dizer que é um tripé, né? É um triângulo. O mentor espiritual, o guia espiritual, o perispírito do médium e o corpo físico do médium. Então, o mentor, ele joga o conhecimento que ele quer adquirir aqui para o perispírito, do perispírito se reflete no corpo físico, da onde vai sair a fala, vai sair os movimentos, tudo ali, tá, gente? O espírito não entra dentro do corpo. Quanto mais o guia espiritual se aproxima desse campo eletromagnético, mais consciente mais inconsciente a incorporação, né? Então, assim, às vezes não precisa se aproximar tanto mais, porque aquele médium tem conhecimento que ele possa trabalhar. A gente trabalhou na casa com um médium que ele disse que às vezes quando tinha que fazer cirurgia espiritual, o mentor dele adormecia ele, porque ele não podia com sangue. Aí ele atrapalhava, né? Aí adormecia ele para ele não ver nada. Mas nesse momento, porque no restante ele era consciente, né? Então, às vezes a pessoa fala, ah, não, eu dormi, eu não vi nada. Gente, hoje em dia isso é muito raro, tá? Alguma coisa sempre fica na mente ali, tá? Principalmente porque o guia espiritual vai tirar muito conhecimento dali, tá? Não as lições, mas as palavras, as formas de falar, a convivência. Por que vocês acham que o guia espiritual fica ali do lado daquela pessoa que ele está atendendo ali 24 horas para poder no dia da sessão ele tá lá? Não. Ele vai tomar conhecimento com o espírito familiar daquela pessoa, né? Com o anjo guardião, aquele que fica ali guardando a pessoa, que está ali auxiliando ela, não o anjo da guarda da Umbanda, né? Porque o anjo da guarda da Umbanda não encarna, né? Já o anjo guardião do espiritismo, ele já encarnou e é um espírito mais iluminado. Então, assim, ele vai perguntar o que aconteceu e tal, para poder falar. Ele não adivinha os problemas do outro, não, né? Então, a gente também tem que ter isso na mente, tá? Não nos esqueçamos dos inúmeros casos de obsessão complexa, dos quais pouco se aproveita em termos de orientação segura e esclarecimento em torno das realidades da vida após a morte. Por quê? Nas obsessões, também um processo de incorporação, de mediunidade, né? Tem mediunidade ali que está sendo usada. Mal, mas está sendo usada. Então, assim, o que o espírito obsessor vai fazer? Ele vai utilizar aquilo que o médium já tem para prejudicar ele mesmo, né? Eu já disse isso várias vezes em vários vídeos aqui, até em lives. Ao contrário do que se possa supor, a faculdade mediúnica, seja ela qual for, não evolui da consciência para a inconsciência. Que fique bem claro. Seja de qual for a faculdade mediúnica, ela não evolui da consciência para se tornar inconsciente. Tem muita gente que diz isso por aí. Ah, não, você está desenvolvendo mediunidade, você só vai ser consciente só no início. Depois você não vai ver mais nada. E aí tem muita gente que fica esperando isso, gente. E aí acha que tá vendo coisa, que não tem mediunidade, porque a pessoa não tá continuando vendo, tá ali, então não tem mediunidade, mas o guia espiritual tá falando ali com a pessoa o tempo inteiro ali, né, querendo fazer trejeitos, querendo fazer um monte de coisa, e a pessoa fica ali, não é o guia, sou eu. Por quê? Porque a pessoa foi orientada de forma errada. Ah, no início do desenvolvimento mediúnico, você é consciente, mas depois você perde a consciência e você não vai ver mais nada. Ó, ao contrário do que se possa supor,
A faculdade mediúnica, seja ela qual for, não evolui da consciência para a inconsciência. E isso eu já conversei com médiuns, tanto do espiritismo quanto da Umbanda. Pessoas já com idades que se tornaram conscientes. É mesmo uma pena que em maioria dos homens já não tenham superado a questão de sua falta de fé na imortalidade, com muitos médiuns, inclusive, exigindo provas da sobrevivência da alma para si, o que, sobremodo, nos dificulta o trabalho de produção no campo da mediunidade, porque enquanto vocês discutirem sobre a existência da árvore, não poderão cogitar de seus frutos. Então, enquanto você fica tentando ver aquele médium ali, ele tem jeito que fica inconsciente, eu vou lá conversar com ele. Então, você não tem que estar dentro do terreiro, porque eu vou te dizer, todos ali, por bem dizer, todos, deve ter raríssimas exceções que não estão lembrando. E se não estão lembrando, é porque não tem conhecimento. Não tem como auxiliar ali o guia espiritual. É só uma marionete. Para você que é médium que está desenvolvendo, o que você quer? Você quer evoluir? Você quer crescer para Deus? Ou você quer ser só usado como um boneco pelo seu guia espiritual? Reflita sobre isso. Porque para você dar bons frutos, você tem que ser uma árvore boa. Meu saravá fraterno a todos. Que Pai Oxóssi nos abençoe e Mãe Ansã nos direcione. E não se esqueçam, eu vou repetir a frase, veio para me repetir. Ao contrário do que se possa supor, a faculdade mediúnica, seja ela qual for, não evolui da consciência para a inconsciência. É o contrário. É da inconsciência depois. Ela vai acabar, aquele médium que era inconsciente, que começou já inconsciente, é porque ele ia atrapalhar o médium ali no trabalho. Depois ele vai acabar se tornando consciente. Ele vai passar da inconsciência para a semiconsciência e depois para a consciência. Meu saravá fraterno a todos, que Pai Oxóssi nos abençoe e Mãe Ansã nos direcione. Axé.